paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, o estudo de sua palavra, 10º dia do nosso devocional, fé acima de tudo. Oh meu Deus, Abraão sabia que Deus era justo e que todas as ações de Deus refletiam o seu caráter. Deus estava justificado no seu desejo de destruir os ímpios moradores de Sodoma. A maldade deles havia se tornado tão grande que Deus não tinha outra opção a não ser varrê-los da face da terra. Veja uma resposta similar de Deus para a maldade em Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao 8. No entanto, se houvesse qualquer pessoa justa em Sodoma, Deus não estaria justificado em destruir toda a cidade, destruindo o justo com o ímpio. Abraão sabia que Deus não faria nada que fosse contrário ao seu caráter. Caráter de quem? Do próprio Deus. Abraão pediu a Deus várias vezes, intercedendo pelos justos em Sodoma. Não somente Ló, o sobrinho de Abraão, morava em Sodoma, mas Abraão também conhecia muitas pessoas lá. Ele havia resgatado estes homens, mulheres e crianças de seus inimigos. Você lembra dessa história, né? Quando Abraão vai com 318 servos de sua casa e resgata todo mundo. Uma coisa maravilhosa. Logicamente, Abraão queria acreditar que pelo menos algumas daquelas pessoas fossem justas e merecessem ser salvas. Embora Deus já houvesse decidido destruir a cidade de Sodoma, ele ouviu o pedido de Abraão. Deus mudou de ideia e prometeu que só destruiria a cidade se houvesse menos de 10 justos morando nela. Deus estava disposto a poupar a cidade inteira por causa de umas poucas pessoas justas. A sua justiça é demonstrada na sua disposição de poupar os justos, mesmo que para isso fosse preciso permitir aos ímpios continuarem vivendo na sua maldade. Aqui responde, nossa pergunta quando a gente fala, gente, como é que é isso? O povo tá tão mal, por que Deus não vem e resolve nada? É porque ainda tem justos para serem alcançados, pessoas para serem salvas. Deus é bom demais. Embora não possamos entender completamente as decisões de Deus, a intercessão de Abraão pelos moradores de Sodoma revela muito sobre o caráter de Deus. Deus foi paciente, não somente com Abraão, mas também com os moradores de Sodoma. Se alguma vez nos perguntarmos se Deus ouve nossos apelos por justiça, devemos considerar que, às vezes, o que julgamos ser indiferente de Deus pode ser, na verdade, a sua mão salvadora. A sua justiça nunca é mal aplicada. É necessário lembrar isso, Deus é justo, Deus é bom, Deus é fiel. Vamos ver o texto bíblico? Em Gênesis, capítulo 18, do verso 16 ao 33, diz assim, olha. Depois, os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhe mostrar o caminho. Aí o Senhor, Deus, disse a si mesmo, não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão, há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Olha isso. Então, 2 dos visitantes saíram indo na direção de Sodoma, porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou, será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mate os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faças isso. Tu és o juiz e do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu, se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer, perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5?
Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: e se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Perguntinha que não quer calar? E aí? Quantas vezes você está insistindo com o Senhor sobre um assunto? Mas para fazer insistência, você viu o jeito de Abraão, né? Abraão era amigo de Deus. Que coisa mais linda. Converse com o Senhor sobre qualquer assunto. Insista com Ele. Mas seja pura, sincera em teu coração. Vamos ver o próximo texto bíblico? Salmos 1, do verso 1 ao 6, que diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Vamos deixar o Senhor conduzir a nossa vida. Oh, minha amada, encha o teu coração de fé. E lembre-se, a fé não vem de outra forma a não ser de ouvir a palavra de Deus. Para de ouvir piadinhas, para de ouvir baboseira, para de ouvir fofoqueiro, para de ouvir murmurador, para de ouvir contendeiro, para de ouvir gente que não crê, gente vazia, gente incrédula. Não. Ouça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Faça esse tempo aqui, esse devocional, caminhar para que outras pessoas também ouçam. Vamos ficar com a palavra de Deus. Deixa o seu coração se alimentar com a palavra de Deus. Fé acima de tudo. E pode ter certeza, coisas maravilhosas você vai viver. Não só você, mas a tua casa também. Encerro aqui minha fala. O final de semana tá chegando. Lembre-se, segunda-feira, com certeza Deus, permitindo Ele, terá mais estudo aqui. Mas não deixe de fazer a palavra de Deus caminhar. Não deixe o teu coração ficar aí vazio da palavra. Encha o teu coração da palavra. Aumente a tua fé. Ore ao Senhor. Fé acima de tudo, e você viverá coisas gloriosas. Beijo!